Muito bem, já está gravando. Deixa eu pegar os livros do Christian aqui para a gente já ter o jabá preparado para a hora certa e aí a gente começa. Ah, bom. Vamos lá. Pelo menos isso. Pronto, resolvi aqui. Botei um livro debaixo do computador com um iPad em cima para ficar numa Tem que fazer altura. um castelo de cartas aí. Ou dedicar 10 minutos da vida para organizar isso aqui, coisa que eu não faço. Pelo que dá para se ver também na câmera do meu, eu também não consigo organizar nada. Eu não estou achando seu monarquia ou oligarquia, o que é parte da desorganização. Pelo menos as pessoas podem ver que você é um homem culto, que tem a coleção completa dos pensadores aí em cima. Você viu que chique? Capa dura, não é capa mole, não. A verdadeira. Autêntica, isso. A verdadeira, exatamente, a verdadeira. Ok. Deixa eu então só quicar os bots, que sempre tem um bot ou outro que entra. E vamos lá. Então, muito bom dia a todos que estão acompanhando aqui o grupo. Eu queria agradecer a presença em mais esse encontro aí, o nosso, já acho que 16º encontro, 15º encontro desse curso livre de História e Teoria do Direito. Eu tenho a imensa honra e privilégio de receber o professor Christian Lynch para falar com vocês e comigo também um pouquinho sobre a formação do constitucionalismo brasileiro. O professor Christian, que é professor do IESP-UERJ, um dos principais centros de pesquisa em ciência política do nosso país, pesquisador da Fundação Casa Rui, que, enfim, tem o dever aí de manter a memória do Rui Barbosa, e ele é um dos nossos ruianos, a gente até tem um programa no Salvo Melhor Juízo sobre o Rui com ele. Está na Veiga de Almeida ainda, Christian? Estou na Veiga de Almeida. Quer dizer, agora ela está no meu computador, né? E assim como a FGV, ou seja, o Christian trabalha para todos os cantos e todos os lados, e mais do que isso tudo, ele é também o nosso atual presidente do Instituto Brasileiro de História do Direito, o que o coloca nesse âmbito específico como meu chefe, né? Então isso deixa aí um pouquinho mais tenso a nossa conversa de hoje, porque eu estou entrevistando ou conversando aqui hoje com o chefe. Bom, como sempre, o recadinho, né? Quem tiver condições durante esse curso de fazer doações tanto para o Padrinho do Salvo Melhor Juízo quanto para os hospitais de clínicas das universidades federais, fica aqui o reforço, por favor, quem puder contribua com esse momento. E vamos então direto para a discussão sobre a formação do constitucionalismo brasileiro, que a gente vai fazer num formato meio bate-papo, uma espécie de Salvo Melhor Juízo ao vivo, uma espécie de conversa solta. Christian, fique à vontade para usar o tempo que você quiser. Estamos num curso livre, então tem de pessoas já formadas até pessoas que não são nem sequer do direito. Então a gente constrói um discurso que agrade a todos, ou que inclua a todos. E eu queria começar conversando com você hoje com uma pergunta bastante guarda-chuva, que eu quero que você desenvolva conosco um pouco, que é basicamente a pergunta se há um pensamento constitucional brasileiro, né? Há essa longa discussão se o Brasil é um importador de categorias, se a nossa Constituição é uma mera reprodução ou de ideias fora do lugar, etc. Eu queria entender em que termos ou em que medida é possível a gente conversar sobre um constitucionalismo brasileiro, ou a brasilidade do nosso constitucionalismo, digamos assim. Então, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Apesar do contexto tão desolador, por mais de um aspecto, né? Gostaria de lembrar que eu não sou seu chefe nada, ninguém é presidente do Instituto, todo mundo está presidente, entendeu? Então, você um dia provavelmente vai ser presidente também. Olha, obrigação. A gente tem que tentar agitar as coisas, se levar para diante o conhecimento, né? Eu acho que esse que é o que move a gente na academia, né? E eu acho que também não é só um compromisso acadêmico, é um compromisso com o país, um compromisso com tentar melhorar os padrões, né, intelectuais, a produção de conhecimento. E no fundo, eu acho que é um ato até patriótico, né? Eu acho que no fundo o que move a gente é isso, é entregar uma situação melhor do que aquela que a gente recebeu, né, em termos de conhecimento do país e da cultura do país. Né? A questão específica se tem um pensamento constitucional brasileiro? Claro que tem, né? A primeira questão que me vem à cabeça é por que as pessoas acham que não tem. É outro problema. É óbvio que tem.
né? Por que que as pessoas acham que não tem? A questão é, existe um pensamento brasileiro? Existe pensamento no Brasil? Bom, você tem pensamento no Brasil. Bom, eu estou aqui pensando, né? Você também está pensando aí do seu lado. A pessoa que está ouvindo a gente também está pensando. Então, por que que alguém acharia que não existe pensamento no Brasil? Né? Eu tô querendo dar uma de psicanalista aqui, tentando entender os pressupostos, entendeu? Por que que, né, se existe pensamento, se a gente está pensando, eu imagino que a gente esteja pensando no Brasil, né, se não desde 1500, mas assim, de maneira, né, desde que se começa a ter um nó de sociedade aqui no século XVII, no século XVIII, você tem gente pensando no Brasil. Então, gente pensando tem. Né, e constitucionalismo é uma coisa que se inventa no século XVIII. Então, sei lá, desde 1750, 70, 80, tem gente pensando Constituição, questões relativas à Constituição no Brasil, estou pensando questões políticas no Brasil. Então, existe, né? E se existe gente pensando, existe pensamento, né? Então, me parece que existe pensamento, né? Geral, né? E político e constitucional. E aí que eu fico pensando, por que que as pessoas acham que poderia não ter, né? Aí eu acho que tem uma ou duas questões aí. A primeira é porque se é brasileiro ou não é, né? A gente é brasileiro. O que é ser brasileiro? É ter identidade nacional brasileira? É estar pensando no território americano, colonizado pela América Hispânica, quer dizer, pela América Lusitana? É a ideia de que esse pensamento tem que ter uma originalidade, né? Tem que ter uma originalidade. Eu acho que o ponto central aí acaba sendo não a ideia de que aqui não se pensa, mas a ideia de que o que se pensa aqui não tem originalidade, né? Eu acho que no fundo esse que é o problema que é colocado a respeito da cultura brasileira, né? Não só do pensamento constitucional, né? E aí a gente tem que discutir o que é originalidade, né? A originalidade é um conceito que é inventado no final da virada do século XIX para o século XVIII para o século XIX e pressupõe que é um negócio meio hegeliano, né? É um negócio de que a fonte do conhecimento está no espírito absoluto, que é uma espécie de Deus, né? E que você tem os gênios que conseguem acessar minimamente o conhecimento desse espírito absoluto. E é uma espécie de vazamento, né? Em vez de ser vazar-jato, é vazar-gênio. Aí o sujeito consegue captar aquele negócio que está no espírito absoluto. E aí ele tem originalidade, porque ele capta alguma coisa nova desse espírito que explica o mundo, né? E aí a gente está ferrado, porque a originalidade só existe na Europa, né? Quem é que diz isso? Os europeus. A originalidade só existe na Europa, né? E o que é originalidade, né? A originalidade é um negócio assim, é dizer alguma coisa realmente nova, né? Que ninguém disse antes. Como é que você vai saber que ninguém disse antes? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem é que diz que ninguém disse antes? Quem é que são os caras que dizem por aí que o que você está dizendo nunca foi dito antes? Né? Eu acho que existe um estoque ilimitado, na verdade, de padrões daquilo que pode ser dito e pode ser falado. Né? Então, essa questão da originalidade é sempre referida a pessoas e a determinados lugares. Mas se você olha, e no nosso caso, como nós fomos formados na América, a América era a periferia da Europa, aí você supõe que existe uma superioridade da cultura europeia em relação à americana, né? E você inventa também que existe um negócio chamado Europa, né? Porque assim, não, ser europeu. Aí você vai chegar na Europa, você descobre que a Europa não existe. Existe Portugal, Espanha, Islândia, Luxemburgo, Ucrânia, né? Ou, sei lá, Polônia, Estônia, Malta, tá? E que esses lugares são completamente diferentes uns dos outros e que também tem uma certa relação centro-periferia ali. Aí você vai descobrir, na verdade, que quando você está falando de Europa, não é Europa, é França e Inglaterra, tá? E algum tempo foi Itália também, lá até o século XVII. Depois tem iluminismo, muda de lugar, tá?
Aí você vai estudar na Europa e você descobre, na verdade, que não existe originalidade nenhuma. Vamos pensar em pensamento constitucional aí. Não, os americanos foram muito originais. Originais? Federalista? Aquilo ali é tudo tirado de Montesquieu e Hume. Tá? E eles citam até Montesquieu e Hume. Hume, acho que ele cita no final, Montesquieu cita várias vezes no meio. Mas o que eles estão fazendo ali? Eles estão adaptando a Constituição da Inglaterra para um contexto americano, republicano, que não tem passado e que já tem 13 colônias ali. Então, na verdade, você tem que inventar. Então eles inventaram o federalismo. Muito daquilo que eles estão falando ali já está em Montesquieu também, que é uma ideia de fazer uma liga de... que a única maneira de fazer uma república mais ou menos grande é você fazendo uma liga de repúblicas pequenas, entendeu? Então, na verdade, eles estão indo num outro autor para pensar a realidade deles. Então, absolutamente original não é. Tá? E, como eu disse, a Constituição dos Estados Unidos é meio uma adaptação republicanizada da Constituição da Inglaterra do século XVIII, lida por Montesquieu. Então Montesquieu foi muito original. Talvez o método tenha sido, mas ele estava lendo outros autores também. Ele estava lendo Boulainvilliers, ele estava lendo outros caras que estavam lá. A interpretação da Constituição da Inglaterra dele, eu li outro dia um autor que ninguém lê, chamado Bolingbroke, que é um autor inglês da década de 1720 e 30. Vocês abrirem uma obra dele chamada Dissertação sobre os Partidos, ali já tem uma interpretação da Constituição da Inglaterra sobre separação de poderes que é idêntica ao que o Montesquieu vai repetir. Né? E Bolingbroke era amigo de Montesquieu, então ele está bebendo no Bolingbroke. Então eu fico pensando o seguinte: o que diabo que é originalidade? Do ponto de vista das pessoas e do ponto de vista dos países. Tá? Então, se é só Inglaterra e França, então não tem originalidade na Espanha, em Portugal, na Bélgica também não tem. Quer dizer, então essa discussão sobre originalidade é absolutamente infrutífera. Né? O que a gente pode dizer é que as pessoas têm certas ideias, essas ideias são pensadas a partir dentro de um determinado contexto para resolver determinados problemas. Tá? E o constitucionalismo tem bastante esse papel pragmático. Por isso que eu não dou muita bola para a filosofia constitucional, essas coisas que as pessoas acham que... O grupo de pesquisa do professor fulano de tal, da universidade do estado de não sei de onde, está pensando uma saída para o problema do pensamento constitucional contemporâneo e está fazendo uma teoria, filosofia crítica baseada em Walter Benjamin. Isso aí não vai para o mundo. Isso não vai para os advogados, não vai para os desembargadores, para os ministros do Supremo. O constitucionalismo tem um aspecto pragmático. Resolver problemas criados em determinados contextos, e são pessoas que resolvem isso. Tá? Então aqui eu já estou, de uma maneira talvez meio mal-humorada, já dando porrada no Barroso, dando porrada no Raimundo Fauro, já abre espaço aí. Então todo país tem um pensamento. E todo país tem um pensamento constitucional. Tá? Então existe um pensamento constitucional. Você quer entender a trajetória constitucional brasileira? Eu lamento, mas não vai ser lendo Konrad Hesse, Friedrich Miller, federalista, Willoughby, lendo nenhum desses autores gringos aí. Tá? O que vai ajudar a entender a trajetória brasileira dos gringos é entender os autores gringos que nós lemos no passado e que nos ajudaram a pensar a nossa trajetória constitucional. Exatamente como os americanos. Porque o federalista não nasceu do repolho. Se você ler o federalista, parece muito com o pensamento político brasileiro. Né? Eles estão pegando os autores estrangeiros, estão vendo um contexto problemático, tem que resolver aqueles problemas e estão usando os outros autores para pensar a própria realidade. Tá? É um pensamento de baixa altura teórica, na verdade. Né? Mas o pensamento político, de uma maneira geral, é isso mesmo. O pensamento constitucional mais ainda, é mais pragmático ainda. É pensar de que forma o arcabouço institucional pode ser erigido de maneira a produzir determinados efeitos numa sociedade. Tá? E se você perceber bem a questão do federalista, o problema todos dele é como é que você consegue incutir ordem dentro desse sistema de liberdade decorrente da independência. Então, o tempo inteiro é isso. A ideia do governo nacional, da União, de criar a União, como é que você cria, como é que você compatibiliza a autoridade, que era uma coisa que estava ligada à ideia de monarquia, num contexto republicano e liberal.
Esse é o grande problema ideológico que está ali. O tempo inteiro vocês vão ver isso. Tá? Então, os federalistas estão o tempo inteiro assim, não, isso aqui não é monarquia, não, isso aqui não é incompatível com a liberdade, não tem como fazer liberdade sem ordem. Tá? Bom, e o Brasil fica independente, o Brasil tem que ter Constituição, ele tem que se organizar, então a gente também está pensando a nossa realidade a partir deles. Então é óbvio que existe um pensamento constitucional brasileiro. A questão é por que a gente não conhece esse pensamento constitucional? Por que até outro dia a gente não sabia nem quem foi o autor da Constituição do Império? Tá? Por que a gente não conhece direito essa trajetória constitucional? Essa é a pergunta. Entendeu? Porque a gente acha que não precisa. Ou a gente acha que não tem pensamento constitucional. Mesmo gente culta no mundo do direito não sabe quem foi Afonso Arinos, por vezes, né? Ou não conhece características das nossas constituições de 34. Mas conhece Friedrich Miller, conhece Rawls, conhece Dworkin, né? Alex. Porque assim, porque aí a gente consegue ter uma noção da falta de reflexividade da academia do direito, de uma maneira geral, e a falta de reflexividade do campo da própria história do direito, né? Se você parar para pensar, quando eu falo falta de reflexividade, não estou falando do vácuo. Reflexividade é o seguinte: você não consegue sair de si e olhar qual é a finalidade, sentido ou lógica da atividade que você próprio desenvolve no cotidiano. Você não consegue olhar, ou se olhar de fora e conseguir ver isso de maneira crítica. Quando a gente olha de fora, a gente vê que os juristas, a maior parte das vezes, eles fazem um trabalho prático, cotidiano, ok? E quando você vai para a academia, na verdade, o que é? É ficar lendo os autores da moda. Alguns leem os clássicos, né? Vou ler os clássicos, vou ler Kelsey, vou ler Carl Schmitt, vou ler, se forem mais para trás um pouco, né? Vou ler Montesquieu, vou ler Labande, vou ler a escola de exegese. Isso aí já é 3 doidos aí, tá? Mas enfim, você quase não lê. O negócio é ler autores mais ou menos da moda ou dos que escreveram de 50 anos para cá. Esses que a gente está mencionando aqui, Alex, Pereira. Não estou falando que não tem que ler esses caras, não. Eu estou falando que você se satisfaz com uma literatura que é uma coisa que é recente, prática e da Ibope. Quando você está no mestrado, doutorado, você tem às vezes uma desculpa que está entre amigos, né? Aquela babaquice, não, eu leio no original. Não adianta ler, você tem que saber ler alemão, você tem que ler no inglês do século XVII, entendeu? Para poder citar na língua original, né? E você acha que, na verdade, entender direito cientificamente é simplesmente você ficar... aí você se adona de um autor. Não, eu é que sei de Kelsey, eu é que sei de Smith, eu é que sei de Labande, eu é que sei de sei lá quem, eu que sei de Alex, né? Ou eu que sei de... Não sei se a política tem isso. Eu que sei de Gramsci, eu que sei de Marx, eu que sei de não sei quem. Aí cada um... Agora tem essa moda, né? Desculpa. Eu que sei de Agamben, eu que sei de Zizek, tá? Aí você vira o homem do livro só. Aí você passa a vida inteira explicando tudo o que acontece. Você viu ontem a fala do Bolsonaro ali no cercadinho, do chiqueirinho ali do Alvorada? Pois porque Zizek não sei o que lá. Você viu ontem a Anitta conversando com a Gabriela Priori? Sim, porque Zizek não sei o que. Então E você acha que você ficar especialista em um autor é academia. Samba de uma nota só. Você acha que é isso. Então, na verdade, aí você não entende nada. Porque além de ter esse cacoete, né, que você pode ver o mundo a partir de um autor ou de 2 autores, da moda, né, e aí a moda passa, sei lá, 20 anos atrás a moda era Foucault, era Habermas, tá? Tudo era Habermas e Foucault. Agora são esses outros aí, mas sempre alguém passa, tá? E a gente tem um problema né, que eu já falei sobre isso milhares de vezes, tem um artigo sobre isso, que a gente se representa num lugar periférico e atrasado. Isso piora a situação. Porque aí os autores que dão Ibope na Academia do Direito são sempre e irrevogavelmente europeus ou norte-americanos. Agora tem um outro indiano aí que aparece de vez em quando também. Mas os autores são todos europeus, ou são todos norte-americanos, ou eventualmente aparece um canadense aí no meio do caminho. Então a gente não conhece autores mexicanos, a gente não conhece autores argentinos, a gente não conhece autores colombianos, a gente não conhece autores chilenos. E por quê? Pela mesma razão que a gente não conhece os nossos. Porque afinal a América Latina é uma merda, né? Esse é o pensamento subjacente. Então, por isso que a gente não quer se ver.
A gente está na periferia, o que dá ibope é ficar lendo os gringos, né? Ficar lendo os gringos. Isso é que dá ibope aqui. Ó, ibope aqui. Isso aqui é que é legal. Isso aqui já é coisa velha, hein? Já é coisa velha. Agora, lê isso aqui. Isso aqui, pelo Aí é amor de demais. Deus, gente. Olha, e é grosso ainda por cima. Entendeu? E é nome. Eu pensei que fosse só nome de rua. Pois é. Christian, Tá? justamente contra essa postura de esquecer a nossa memória histórica e jurídica, enfim, de conhecer os nossos autores, você escreveu esse livro aqui, Monarquia sem Despotismo e Liberdade sem Anarquia, pela editora FMG, que revela o pensamento político do Marquês de Caravelas, né? Que é o autor da Constituição de 1824. Eu queria que você primeiro contasse para a gente 3 perguntinhas, digamos, pequenas no entorno do Caravelas. Primeiro, como é que você chegou nele? Como é que você foi atrás e encontrou os textos dele e, digamos, reviveu dos mortos esse sujeito, né? Segundo, se ele pode ser considerado o pai do pensamento constitucional brasileiro, sem querer também valorizar muito a mitologia paternal, né? Ou se tem gente atrás que contribuiu tanto quanto ele. E terceiro, qual que é a posição, digamos, dentro dos liberalismos que existiam no século XIX, no início do século XIX, que o Marquês de Caravelas... Peraí, vou tomar nota aqui. Deixa eu só fechar um pouquinho o que eu estava falando antes nos meus resmungos, que era o seguinte, só para fechar e poder entrar no Caravelas. E aí o que acontece? Aí a gente não olha para si próprio. A gente está interessado só em saber de constitucionalismo alemão, francês, inglês, e se apropriar daquilo para ficar discutindo aqui, ou ficar discutindo a nossa Constituição atual a partir disso. Por que não tem reflexividade? A gente não adquire reflexividade? Porque a gente passa as décadas e os séculos repetindo esse mesmo processo. A gente olha para fora, olha para a moda, olha para os problemas atuais a partir dos autores que vêm de fora, recentes. A gente só faz isso o tempo inteiro. Então a gente não consegue parar, olhar para nós mesmos, como nós olhamos para esses países. Tá? A gente não consegue fazer isso. A gente não consegue sair de fora, olhar a trajetória constitucional brasileira, procurar perceber as continuidades, as descontinuidades, quais são os problemas que são apurados pelos nossos constitucionalistas ao longo do tempo. Né? Quais são os problemas, como é que eles tentam resolver esses problemas, quais são, né, de acordo com a ideologia de cada um. E a gente não consegue ver qual é a lógica subjacente nessa teoria. E a gente descobre que existe um pensamento constitucional brasileiro que não é só um amontoado de pessoas que pensaram problemas constitucionais, que existem padrões de pensamento. Né? E aí o que acontece? A gente não consegue fazer direito o nosso próprio serviço, como constitucionalistas, como juristas ou como historiadores. A gente não consegue fazer. Porque a gente está sempre repetindo os mesmos erros que foram cometidos antes. Tá? Porque a gente não consegue fazer essa coisa psicanalítica de querer entender de onde é que a gente veio, o que a gente tem feito. Porque tudo é negação, tudo é sempre uma negação do passado. Porque como a gente não vale nada, a gente quer sempre esquecer o que fez ontem e continua repetindo o que fez ontem. Porque quer esquecer o que fez ontem. Tá? Então, pronto, fechei esse quadro e justifiquei, por assim dizer, a necessidade não só de ter um pensamento político brasileiro, um pensamento constitucional brasileiro, mas da necessidade de entendê-lo historicamente. Não essa história do direito que estava conversando com um procurador responsável pela área, digamos assim, de ensino do Ministério Público de Minas Gerais ontem, né? Que aí eu estou dando umas aulas para eles também. E eles estão felizes da vida, estão eufóricos e tal. Por quê? Porque a história para eles é assim: livro tal, escrito pelo desembargador fulano de tal em 1965, a gloriosa história do Ministério Público de Minas Gerais, sabe? É assim a história. Aí vai. A heróica vitória do Ministério Público. Aí tem uma foto horrorosa de um sobrado de 2 andares caindo aos pedaços, assim, de foto de 1900, assim, ó. Neste sobrado, no dia 1º de novembro de 1891, foi fundado o glorioso Ministério Público de Minas Gerais. Era apenas um sobrado na rua tal, em Ouro Preto. Havia só um promotor, que era o glorioso Zezinho. Quem é Zezinho? Zezinho era o cara que, sei lá, fundou o Ministério Público de Minas Gerais. É isso que é, entendeu? E aí,
que aconteceu depois importante? No dia tal, mudamos desse sobrado para este outro sobrado em Belo Horizonte, que é na nova capital. Quer dizer, é um amontoado de datas que, na verdade, não explicam nada, entendeu? Ou mudança de organograma, sabe? Isso não... Aí realmente é um porre. Não serve para nada a história, né? Bom, voltamos aqui para o Caravelas, então. Como é que eu cheguei no Caravelas? Eu cheguei no Caravelas lendo os anais da Assembleia Constituinte de 1823 durante a minha pesquisa para a tese de doutorado, que era sobre o conceito de poder moderador. Né? Eu já tinha lido Benjamin Constant, lido Montesquieu, do mestrado, estava no doutorado, tinha uma quantidade, um boçal de informações históricas sobre o século XIX, mas eu não conseguia amarrar as coisas, não tinha uma metodologia que me permitisse amarrar as coisas e dar ordem a essas informações. E aí eu vi os discursos da Assembleia Constituinte de 1823, vi lá a presença do Carneiro de Campos, vi que ele era o sujeito que mais juntava Lé com Cré, que mais conhecia direito público na Constituinte. Aí a gente começa a pensar coisas estranhas, né? Por que dizem que Antônio Carlos é que era a grande figura? Porque o Antônio Carlos ele conhece lá alguma coisa, mas ele não tem a solidez do conhecimento do Caravelas, né? Quer dizer, do Carneiro de Campos, que vai ser daqui a pouco nomeado, né, Visconde, agraciado com o título de Visconde de Caravelas. E aí eu fui para a França, e na França, durante o meu doutorado de sanduíche, eu comecei a ler uma coletânea da Pléiade de oradores da Revolução Francesa. Oradores da Assembleia Constituinte Francesa. Aí eu comecei a comparar os discursos da Assembleia Constituinte Francesa com os da Assembleia Constituinte do Brasil mais de 40 anos depois. E aí eu vi várias passagens que eram... Não só se começa a ver as semelhanças, como se começa a ver a repetição de certas frases. Então, por exemplo, tem uma hora que... Por exemplo, que eu acho que é o Carneiro de Campos que diz assim: não somos selvagens que saímos das margens do Orinoco fundar uma nova civilização. Somos um país que já existe, etc, etc. Aí eu estou lendo lá os oradores da Revolução Francesa, essa frase do Mirabeau, ou é do Mounier. Tá? Então, você começa a ver de onde é que eles estão tirando as referências. Né? E eu descobri que eles estavam tirando as referências de um grupo de moderados que perdeu a luta no começo da Revolução, que queriam fazer na França uma constituição como a Constituição da Inglaterra. Né? Aí dali eu fui tentar entender a questão de da paternidade da Constituição de 1824. Que também nunca ninguém se preocupou muito em querer entender, é sempre ou foi o Dom Pedro I, ou foi o Chalaça, ou foi o Conselho de Estado que tinha feito. Tá? E aí eu comecei a ver que existia um zum de que talvez tivesse sido o Carneiro de Campos, o Marquês de Caravelas. E aí eu vi que era óbvio que foi ele. Depois eu fui procurar mais informações e descobri que ele era o secretário do Conselho de Estado quando foi encarregado de redigir a Constituição, e que ele redigiu a Constituição em uma semana. E que o Dom Pedro ia todo dia lá na casa dele ver como é que estava andando lá o processo. Tá? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu descobri o Caravelas como... Esse livro do Caravelas foi um galho assim, da árvore da minha tese de doutorado. Foi assim, mais ou menos, que eu descobri. E eu fiquei obcecado por ele. Né? Cheguei até a procurar saber onde ele estava enterrado, mas ele sumiu. Né? Isso aí deu até um outro artigo que eu escrevi sobre o cemitério do Catumbi. E aí eu fui atrás dele e não achei, mas achei outros caras lá, achei Visconde do Uruguai, achei um monte de gente lá. Tá? Então, foi um galho da minha tese de doutorado. Você vai fazendo pesquisa e vai descobrindo um monte de coisa. Né? Você descobre um monte de coisas que você não previa. Por isso que eu acho meio engraçado esse negócio do seu projeto, quero ver o seu projeto, quero ver o cronograma, projeto de tese, né? Projeto de pesquisa da tese, quero ver o cronograma, o que você vai fazer aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E isso é tudo para inglês ver, porque você não prevê o que você vai achar no meio do caminho. Tá? Você tá com a picareta lá, cavucando o chão para achar petróleo, de repente você acha, ou não acha nada, ou você acha diamante, ou você não sabe o que você vai encontrar. Eu encontrei o Caravelas. Né? Ele é o pai do constitucionalismo brasileiro? Tem algum pernambucano aqui me ouvindo? Né? Se eu disser que o pessoal vai ficar fulo da vida dizendo que é o Frei Caneca. Né?
Eu tenho a impressão que, na verdade, assim, que o Carneiro de Campos teve mais sorte, porque foi ele que fez a Constituição, mas teve mais azar, porque como quem escreve a história em geral são os radicais, os progressistas, nesse aspecto, ele ficou sumido e o Frei Caneca ficou levantado. Mas o Frei Caneca, claro que ele tem uma reflexão. Mas eu acho que ele tem mais uma crítica constitucional do que uma reflexão constitucional e tal. Mas eu acho interessante você poder botar o Carneiro de Campos de um lado e o Frei Caneca do outro como representativos de constitucionalismos diferentes, né? Um constitucionalismo moderado e um constitucionalismo liberal radical. Mas do ponto de vista dos pais da pátria que fizeram o Brasil, contribuíram para a construção do Estado brasileiro, é claro que foi o Caravelas, não foi o Frei Caneca, né? Agora, o Frei Caneca era um sujeito que escrevia na imprensa, era um cara que era atuante do ponto de vista do debate público, né? O Caravelas não. Ele era um sujeito que estava do antigo regime, ele estava habituado a servir, ele era um cara muito culto, mas estava habituado a servir, era liberal, simpatizante do liberalismo e tal, mas era um sujeito moderado. Tanto que o apelido, o cognome dele na maçonaria era o Aristóteles, né, que você mostra, quer dizer, obviamente, o gosto do justo meio, da moderação, do governo misto, essas coisas. Né? E qual é o tipo de filiação dele, intelectual, ideológico? É difícil, assim, o que é ser conservador, né? Conservador, na época, era meio ser absolutista. Você tinha absolutistas e tinha os radicais. No meio do caminho, você tinha os constitucionalistas moderados, os liberais moderados. Ele era um deles. Tá? Ele era o moderado. Ele era o mais liberal dos governistas. Acho que eu posso dizer isso. Tá? Ele era o mais liberal, na época você tinha um pessoal ali no Conselho de Estado, o Marquês de Queluz e tal, que era o pessoal do absolutismo ilustrado. José Bonifácio também era do absolutismo ilustrado. O Caravelas era mais liberal do que eles. Tá? Mas era o moderado comparado com o Frei Caneca, por exemplo. Então, eu acho que a Constituição do Império ela sai bem moderada nesse sentido, ela bem equilibrada em relação às diferentes cores do espectro ideológico da época. Ela é bem centrista nesse aspecto. Então, ela garante direitos fundamentais para o máximo possível, garante a liberdade, mas, ao mesmo tempo, tenta garantir uma certa, através de uma centralização política e do poder moderador, salvaguardar, digamos, um eixo centrípeta em torno do qual fosse possível construir o Estado Nacional. Nesse sentido, o raciocínio do Caravelas, eu acho que foi muito semelhante ao raciocínio, por exemplo, de Weber na Constituição de Weimar. Tá? Por quê? Porque, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas Weber ele defende a eleição do presidente da República, quando a Alemanha vira a República. Porque ele olha assim, Deus do céu, tem esse monte de estados aqui. A nacionalidade é recente, ela data de 1871. Caiu a monarquia. Tem esse pluripartidarismo, tem esse monte de estados. A gente tem que ter um eixo qualquer em torno do qual você consiga manter a unidade. Né? E o Weber pensou ele e o cara que estava fazendo a Constituição mesmo, lá, o Hugo Preuss. Né? O Caravelas pensou uma coisa semelhante. Né? E eu acho que deu certo, né? Porque a Constituição dele foi a que mais durou na história do Brasil. Exatamente. E, Christian, aí dentro disso tem duas perguntas ainda. Uma aqui é do Júlio César Veloso, professor lá do Mackenzie. Ele fez uma observação assim, ó, não seria razoável dar ao menos uma coautoria para o Antônio Carlos, considerando o peso do projeto de 23? Ele até brinca aqui, nem que fosse no esquema Erasmo Roberto Carlos, né? Enfim, o que você acha do texto de 23 sobre 24? E junto com isso, eu tenho uma segunda pergunta. Qual que é a especificidade, se é que há uma, do nosso constitucionalismo brasileiro comparado com, por exemplo, o argentino, o chileno, o dos nossos vizinhos? Ótima pergunta. As duas perguntas são boas. Embora eu tenha esquecido a primeira. Eu gostei tanto da segunda, esqueci da primeira. A do Júlio César Veloso perguntando o peso da Constituição de 23, do projeto. Tá. Antônio Carlos. Para mim, Antônio Carlos é o Mussum. Essa coisa de velho aqui, né? Isso aqui do Renato Aragão que virava Mussum e falava assim, Antônio Carlos. Que era o nome dele, né? De verdade. Mas é o seguinte, eu acho que o Antônio Carlos, o grande papel do Antônio Carlos ali foi ser o líder do governo na Constituinte. Ele era um líder do governo muito bom.
Mas o negócio dele era retórica, né? Eu acho que o conhecimento dele de direito público ele era mais político e mais retórico do que o Caravelas, do ponto de vista do conhecimento mesmo das coisas, né? Eu não sei se o Júlio viu já o depoimento que o Antônio Carlos dá em 1840 sobre como ele fez o anteprojeto da Constituição, né? Que vai entrar para a história com o nome de Constituição da Mandioca. A Constituição da Mandioca não é a Constituição de 1824, é o projeto do Antônio Carlos, né? Que quando ele vai definir quem podia votar, quem não podia, ele só pode votar quem tiver valor equivalente a tantos alqueires de mandioca. O Antônio Carlos, 20 anos depois, assim, ele dá um depoimento de como fez a Constituição, querendo desvalorizar a Constituição. Então ele diz assim: tinha uma comissão lá, mas ninguém se reunia. Fiquei sozinho. O que fiz eu? Comecei a pegar pedaços da Constituição da Suécia, outro pedaço da Constituição da Dinamarca, outro pedaço da Constituição de não sei da onde. E ele vai dizendo que começou a fazer um copiar e colar para fazer aquele projeto. Tá? Então ele diz que não era grande coisa, mas que pelo menos não tinha poder moderador. Isso é coisa de escolas, né? Ele diz isso, isso aí, Antônio Carlos, não, vai ler o discurso do Carneiro Leão rebatendo o Antônio Carlos na Câmara dos Deputados, que é um discurso do Carneiro Leão 1000 vezes melhor do que o discurso do Antônio Carlos, né? Mas quer dizer, ele diz que fez um copiar e colar ali. E o texto do anteprojeto é horroroso, com todo respeito ao Antônio Carlos, entendeu? É uma Constituição que tem 250 artigos, sei lá quantos artigos tem, e tem artigos eu me lembro que tem um artigo que é assim: o cidadão deverá obedecer ferreamente à lei, exceto se ela o reduzir a um animal a um animal tiranizado e mau, sei lá, eu tenho um artigo que é assim, entendeu? Ele não tinha cabeça de jurista, é isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Ele não tinha cabeça de jurista, ele era um político, né? E fazia mais um uso retórico do direito. Toda hora ele sai com esses arroubos retóricos, né? Assim, do tipo, o que a Europa civilizada pensará de nós, tá? Enfim, a respeito das discussões. Então eu acho que o Caravelas é bem melhor. Aí disse assim: mas o Barão Homem de Melo, em 1860, solta lá o primeiro livro de História Constitucional Brasileira, né? A Constituinte perante a História, e prova que a Constituição de 24 saiu do Projeto Antônio Carlos de 23. Bom, esse livro foi escrito para dar a entender que a Constituição era dos liberais. Então ela também tem uma razão específica de ser escrita em 1860. É para dizer que os liberais fizeram a Constituição, então a Constituição tem que ser interpretada de maneira liberal. Tá? 9 foras dessa questão, eu acho que parece uma outra, que é a de que a Constituição de 24, do ponto de vista da redação, ela é completamente diferente de 1823, do projeto de 23. Ela é muito superior à de 23. Ela é bem mais curta, mais enxugada, nem parece a mesma coisa. Assim, os trechos são muito diferentes. O Caravelas até que foi um cara razoável, porque você votou... todos os dispositivos que foram votados pela Constituição foram mantidos na Constituição de 24. Então, naquilo que foi votado e aprovado pela Assembleia, não houve violação, entenderam? Isso é uma coisa para a qual ninguém chamou atenção também. Tudo que foi votado pela Assembleia Constituinte como sendo constitucional entrou na Constituição de 24. O resto não. Tá? Que tinha sido debatido. Mas sempre com a redação muito melhorada. Tá? E muito enxugada. Então, me parece razoável também, e até uma lição de liberalismo, de alguma maneira, que o Caravelas tivesse aproveitado o anteprojeto que existisse. Seria muito pior, do ponto de vista do liberalismo, que você pegasse um projeto que fosse completamente diferente, que não tivesse aproveitado nada. Tá? E é bom lembrar também, como o próprio Antônio Carlos disse, que essa coisa da originalidade é uma coisa meio bocó. Como eu disse, assim, a Constituição americana é muito original. Não é muito original não, porque é decalcada em parte da Constituição da Inglaterra. Tá? Tem isso. Então não existe essa coisa muito de originalidade e não faz muito sentido discutir. Então eu acho que essa coisa do Antônio Carlos, que o Antônio Carlos fez a Constituição, isso aí é a herança de uma historiografia luzia do século XIX, uma historiografia liberal do Segundo Reinado,
né, por qual contribuiu o Barão Homem de Mello para querer dizer que a Constituição era liberal. E aí você tinha que interpretá-la liberalmente. E isso, quando o Barão Homem de Mello está escrevendo, significa o quê? Parlamentarismo no lugar da tutela do imperador, anular a influência do poder moderador, fazer uma interpretação mais favorável à autonomia das províncias, tá? Mais favorável, talvez, anular as leis do regresso. Tá? Então, ela tem um significado. Essa é uma interpretação interessada do ponto de vista do jogo político da década de 1860. Tá? Vou dar só um último exemplo que eu acho curioso, é o seguinte. O pessoal que fez o primeiro reinado, todo mundo ficou estigmatizado como absolutista, né? Inclusive o Caravelas. Todo mundo era absolutista ali. Isso aí foi resultado da historiografia liberal. Né? Porque a gente vai ver o Caravelas e descobre que ele não é absolutista coisa nenhuma, mas todo mundo ficou com esse ferrete. Menos José Bonifácio, que, no entanto, era um dos mais absolutistas de todos. Por quê? Porque como o Antônio Carlos, no começo do segundo reinado, adere ao Partido Liberal, os Andradas entram para a história como se eles tivessem sido liberais em 1823. Inclusive José Bonifácio, que nem queria a Constituição. Né? E é por isso que, de alguma maneira, você tem uma historiografia liberal que salva o José Bonifácio dessa história. E os outros desaparecem. Tá? A segunda pergunta era sobre constitucionalismo latino-americano. Né? Eu acho que não tem nada melhor para entender o nosso. Para entender o nosso, a gente não pode ficar parado, isolado, como nós fôssemos umas mônadas, tá? Tentando entender o nosso constitucionalismo. A gente tem que entender, em primeiro lugar, de que maneira se adapta às instituições dos países cêntricos, né, da América do Norte e da Europa. Tem que entender a funcionalidade que essa importação tem na cabeça de quem está importando, para resolver os problemas do atraso brasileiro, tá? Para você poder reformar essa sociedade, criar Estado, ou desenvolver a sociedade, ou democratizar. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que comparar com o que está sendo feito no resto da América Ibérica. Daí a importância de conhecer o que está sendo feito na Argentina, no Chile, no México. Tá? No Chile, né? Originalidade. A Constituição Brasileira de 24 não deve absolutamente nada a nenhum experimento constitucional, que eu saiba, ibero-americano daquele tempo. Nada. A começar pelo fato de que a gente era monarquia. Então, a gente não ia se inspirar em constituições republicanas. Segundo, que você não tinha nenhuma constituição republicana que fosse antiga e fosse respeitável ainda, em 1824. Tem que lembrar que é muito cedo ainda. Né? O México ficou independente em 1823, por exemplo. Só para saber, que foi o último país a ficar independente da América Ibérica. Tá? Todas as constituições, o processo de independência começa em 1807 na América Ibérica e as independências só acontecem depois. Então era tudo muito recente. Então a gente não tem ligação nenhuma com esse troço. A nossa ligação são com as monarquias europeias. E na década de 30, no ato adicional, você vai ter uma certa discussão sobre... Aí sim você vai ter alguma discussão ali sobre federalismo. Tem gente que está lendo a Constituição do Dia lá do México, da Colômbia, que era uma federação, a dos Estados Unidos. Aí você já começa a ter alguma coisa. Né? Qual é a primeira? Mas a recíproca não é verdadeira. A Constituição do Chile de 1833 tem influência da Constituição Brasileira de 24. Por exemplo, a Constituição chilena prevê um Conselho de Estado. Isso foi tirado da nossa Constituição. Porque a Constituição de 33 do Chile, ela é conservadora. Né? E o Brasil e o Chile são os únicos países que vão estabilizar e ter constituições duradouras no século XIX. A Constituição de 33 do Chile vai até 1925. Tá? A nossa de 24 vai até 89. Né? E só porque é monarquia, porque se já fosse república, bom, se fosse república não ia ter Brasil, mas talvez ela tivesse ido até a Revolução de 30. Tá? Então foram constituições duráveis. E aí eu acho que fosse razoável que os chilenos, né, esqueci o nome do sujeito que fez a Constituição do Chile de 33. O presidente era o Prieto. Enfim, tá aí na Monarquia e Oligarquia. Tá? No livro. O Eganha, Mariano Eganha. Que ele olhasse para a Constituição do Brasil também. Tá? Aí você começa a criar alguma coisa de referências internas dentro da América. A Constituição Argentina de 53 já vai estar olhando a Constituição do Chile de 33, de 20 anos antes.
Tá? Aí você começa a ter umas referências, mas esse é um trabalho que tem que ser feito ainda mais refinado. Tá? Uhum. Então, qual é a originalidade da Constituição do Império? Tem bastante, né? A Constituição, assim, só para terminar, a Constituição do Império é uma mistura de uma versão meio constitucional conservadora, tipo a Carta Francesa de 1815, com as constituições ibéricas que falharam, tanto a de Cádiz quanto a portuguesa de 1822. Você junta as duas coisas ali, tá? A partir da discussão do nosso anteprojeto. E o poder moderador é uma coisa original. Você vai dizer, não foi, porque o Benjamin Constant... Bom, pois é. Enfim, tá? E o poder moderador que está... E a Constituição do Brasil vai ser repetida em Portugal. A Constituição de Portugal de 1826, que vai durar até 1910, é uma cópia da Constituição brasileira. Tô falando pra cacete, né? Não, mas esse é o objetivo. Inclusive, eu queria chegar nesse ponto. A gente está fazendo esse ano 200 anos da Revolução Liberal do Porto, né? E aí ocorre esse fenômeno, posterior vem a Constituição de 22, aí Pedro I, enfim, vai fazer a guerra com o irmão e impõe lá também a Constituição de 26. E tem uma questão de pensar com você, como você interpreta esse fenômeno que é curioso do ponto de vista histórico, que é a colônia influenciando a metrópole, né? E não o contrário. Como é que você interpreta essa influência do... Você diz, né? É uma mesma cultura política, enfim. Como se dá esse constitucionalismo transatlântico? Como eu estava querendo ver se estava aqui o livro que a gente publicou em Portugal, lá comparando a monarquia dos eu tenho aqui, Bragança com a monarquia eu posso pegar. Com a monarquia dos Bragança de Portugal com a monarquia dos Bragança do Brasil, que é um livro do qual eu sempre quis participar. Eu já tinha pensado nesse livro antes que ele existisse. Assim, a Constituição é a mesma, a família real é a mesma, a cultura política é a mesma, uma era colônia, outra era metrópole. Por que ninguém comparou a monarquia portuguesa do século XIX com a monarquia brasileira, né? Era um negócio fascinante. E fascinante não só do ponto de vista das semelhanças aparentes, mas porque, a partir do momento que o sistema político era praticamente idêntico, você podia atribuir tudo que era diferente ao que não era o aparelho institucional, entenderam? Você podia tentar explicar as mudanças, as diferenças entre Portugal e Brasil do ponto de vista político. É isso aí mesmo. A tudo que não fosse a Constituição. Então você conseguia excluir certas variáveis explicativas. O que é quase impossível em outros países, né? Porque todas as constituições são diferentes. No caso brasileiro, você tinha essa questão das constituições ser igual à de Portugal. Qual foi a pergunta que você fez mesmo? Era sobre... Como é que você interpreta esse fenômeno estranho, né, da periferia influenciar a metrópole? É porque foi o contrário. É Portugal que tinha ficado na periferia do Brasil, já desde o século XVIII, de alguma maneira, né? Quer dizer, o que acontece? Portugal tem uma história muito complicada, porque ele é um país pequeno, ele é o camundongo da Europa. Todos os gatos querem pegar o camundongo. Então Portugal está sempre lutando pela sua independência. Ele está lutando, né, quando Portugal aparece, com o Afonso Henriques. Né, a Espanha está sempre de olho em Portugal. Aí a Espanha engole Portugal em 1580. Portugal consegue escapar. Aliás, a Catalunha tentou escapar, a Andaluzia tentou escapar, mas só Portugal conseguiu escapar mesmo da União Ibérica lá em 1640. Mas depois disso, ainda tem 30 anos de guerra com a Espanha, porque a Espanha não aceita a independência de Portugal. Então Portugal está sempre tendo que lutar, depois a ameaça é com a Inglaterra, depois a ameaça é com a França. E ela sempre tem que fazer alianças com outros gatos para não serem engolidos por um outro gato que quer engolir, ela tem que fazer aliança com outro gato. Então, qual o problema? Assim, Portugal está sempre lutando pela sua autonomia, pela sua independência. E, ao mesmo tempo, está enfrentando a decadência no século XVII, no século XVIII. Né? E o que vai garantir a independência e alguma riqueza de Portugal no século XVIII é o Brasil. Então, é curioso como é que a ideia de império português, quando chega, o Brasil vai crescendo cada vez mais de importância para a economia portuguesa, e quando chega em 1750, 1760, o Império Português virou sinônimo de Brasil. Quer dizer, é como se a importância da colônia vai crescendo tanto, que ela vai ficando cêntrica. E não é à toa que vários conselheiros portugueses começam a dizer, olha, é melhor levar a corte para o Brasil. Isso já tem no século XVII. Tá?
Essa ideia de levar a Corte Brasil você encontra no Padre Antônio Vieira. Tá? Isso você encontra no Vieira, você encontra em Dom Luís da Cunha, no testamento de Dom Luís da Cunha, 1749, 1750. Tá? Quer dizer, lá do reinado do Dom João V, que era melhor trazer para cá, porque aqui a monarquia estava mais segura do que lá. E o Brasil era, como já se dizia naquele tempo, a vaca leiteira de Portugal. Né? Aí você tem o Pombal, você tem uma ameaça lá de uma guerra, no tempo do Pombal também, volta a ideia, deixa uma esquadra pronta para levar a família real para o Brasil. Né? Dom Rodrigo de Souza Coutinho, sucessor do Pombal, ministro de Dona Maria e de Dom João VI, também, ele diz isso. A parte mais valiosa da monarquia é o Brasil, é melhor levar a corte para lá. Então, quando Dom João vem, é o cumprimento de uma profecia. E aí, você completa esse processo do Brasil virar centro e Portugal virar periferia. A gente pode até fazer uma brincadeira, já que a gente está falando de centenário, bicentenário da Revolução do Porto e da independência do Brasil, que a Revolução do Porto, desse ponto de vista, é a proclamação de independência de Portugal em relação ao Brasil. A independência do Brasil, na verdade, o processo é menos de independência do Brasil do que independência de Portugal em relação ao Brasil. Porque estava virando uma relação como a relação que Portugal tinha em relação à Espanha. Quer dizer, o Brasil virou um gato, mais um gato que queria comer Portugal, queria engolir Portugal. Entendeu? Então, de alguma maneira, a independência de Portugal, quer dizer, a independência do Brasil é a independência de Portugal. Porque quando eles reparam que não tem que os brasileiros já ficaram fortes o suficiente para não aceitarem uma relação de subalternidade, que os brasileiros querem relação de igualdade, que não querem monopólio, que não querem o entreposto de Portugal como entreposto comercial, aí os portugueses não querem. São eles que não querem ficar com o Brasil, que já não serve para nada. Tá? Então, a luta para que Dom João volte para Portugal é a tentativa de reverter essa condição periférica que Portugal tinha ficado. Tá? E Portugal vai virar um pouco colônia do Brasil do ponto de vista de dependência de remessas brasileiras, a coisa da imigração, até 1920, 30. O Rio de Janeiro é a maior cidade portuguesa fora de Portugal. Os portugueses mandavam e desmandavam no Rio, eram donos dos jornais, eram donos de grandes empresas. A colônia portuguesa tinha o Vasco da Gama, enfim, tinha suas caixas de socorros do Dom Pedro V, hospitais. Né? Isso, a imigração portuguesa é maciça para o Rio até pelo menos 1950. Quando era criança, eu me lembro de ter pego dono de banca de jornal que era português, tudo velho, né? Que era português, dono de quitanda. Hoje não tem mais nenhum. Hoje é tudo chique, elegante, europeu. Durante o período da República houve até um sentimento antilusitano, né, reavivado, né, muito por causa disso, né. E Christian, uma outra pergunta. Você falou, muito bem posicionando, que o poder moderador é, em alguma medida, uma novidade da nossa Constituição de 1824. E é um dos temas mais estudados. Você escreveu uma tese sobre isso, tem vários livros sobre, enfim. Então, eu queria, dentro do possível, que você fizesse o esforço de apresentar para a gente qual foi o peso histórico do poder moderador no século XIX. Ele era, de fato, usado a todo momento? Qual era o cabimento? Como que ele era operacionalizado na prática? No que ele contribuiu para o processo de formação do Estado Nacional? O poder moderador é muito estudado e muito pouco entendido. Né? O poder moderador era uma teoria, na verdade, era um acréscimo à teoria da separação de poderes de Montesquieu, que foi elaborada por Benjamin Constant na França, né, a partir do final da Revolução Francesa, durante o período napoleônico. E foi publicada na época da Restauração, quando Luís XVIII outorgou a carta e deu uma constituição monárquica constitucional à França, depois da queda da ditadura napoleônica. O objetivo do Benjamin Constant era criar um mecanismo que garantisse o equilíbrio da Constituição. Porque a experiência revolucionária mostrava que na França você não conseguia garantir isso. E ele olhou para a Inglaterra e viu que na Inglaterra, historicamente, tinha sempre uma divisão dentro da prerrogativa monárquica entre prerrogativa ordinária e prerrogativa extraordinária. A prerrogativa extraordinária era como se fosse o rei como poder executivo. A prerrogativa extraordinária era o rei como tendo que agir em termos emergenciais. Né? E remotamente foi essa ideia de separação entre um poder e outro que deu origem à ideia do poder moderador. Aí o poder executivo deveria ficar com o ministério
e deveria ter um outro órgão que exercesse esse papel de árbitro do sistema constitucional, né? Durante a República, ele pensou numa assembleia para exercer esse poder moderador, não deu certo. E aí, quando teve a restauração da monarquia constitucional, facilitou a vida. Bom, agora tem rei, vai ficar igual a Inglaterra, então põe o rei lá. E é até bom que seja o rei, porque como a legitimidade tradicional está abalada pela Revolução, né, é bom ter um rei lá que sirva de juiz do sistema, que não governe diretamente. Então, o poder moderador é pensado como um instrumento de estabilização do Estado de Direito. Tá? Não, a França está tentando criar o Estado de Direito desde o final do Antigo Regime, até antes da Revolução, tá? E não consegue estabilizar o diabo do Estado de Direito deles. Então, isso é um mecanismo de estabilização. Muito bem. O que acontece? Isso vem para o Brasil por quê? Isso vem para o Brasil pensado para estabilizar também o Estado de Direito, mas também pensado numa outra chave, e essa dupla interpretação vai atravessar o Império inteiro. Você pode fazer uma leitura liberal a Benjamin Constant desse poder, tá? E pode fazer uma leitura, digamos assim, mais para garantir o ascendente do poder monárquico. Tá? Aí depende de como é que você vai interpretar a Constituição. Você vai interpretar a Constituição com o Ministério governando e o Imperador reinando, ou vai interpretar a Constituição? A Constituição permite as duas interpretações, no fundo. Ou ela permitiu ao longo do tempo. Não sei se era bem isso que estava na cabeça do Caravelas, não, tá? Quando ele fez a Constituição. Mas a outra interpretação qual era? O rei reina, o governo administra. Quer dizer, o rei é chefe do poder, ele é poder executivo e moderador ao mesmo tempo. Aí é uma interpretação meio Mourão, né? General Mourão aí de hoje. Que é essa coisa de que o executivo manda, tutela, organiza. Tá? Então vocês veem que isso vem de longe. Essa interpretação conservadora é essa. Tá? E essas coisas não variaram muito do ponto de vista da interpretação quem deve ser o guardião da Constituição do Brasil. Tá? A gente pode dizer que essas discussões que tem hoje entre militares e Supremo Tribunal, entre militaristas e judiciaristas, é uma disputa em torno da herança jacente do poder moderador do Império. Tá? Então, o que acontece? O poder moderador, como naquele momento não existia ainda o Estado brasileiro, não tinha sido criado, o poder moderador ele vai servir de cápsula. Bom, o processo de construção do Estado na Europa foi feito através do absolutismo e da doutrina da razão de Estado. Absolutismo não precisa explicar o que é. A razão de Estado qual é? A razão de Estado é a doutrina que diz que em circunstâncias excepcionais de grave perigo para a existência da comunidade política, o príncipe, o governante, pode violar as regras ordinárias, as regras políticas e, eventualmente, regras morais, porque a moralidade dos príncipes que lidam com a política não pode ser a mesma moralidade privada, dos cidadãos privados. Então, por exemplo, a Noite de São Bartolomeu é um golpe de Estado, que foi recomendado pela razão de Estado. Pelo menos foi apresentado assim. Tá? Então, em certas circunstâncias, você tem que desobedecer à lei, tá? Para você salvar em nome de um bem maior. Daí o provérbio romano, né? Salus populus suprema lex, a salvação do povo é a suprema lei. Né? Então, foi essa doutrina que permitiu a concentração do poder em torno do rei na Europa, na construção do absolutismo. E a construção do absolutismo é a construção ideológica dos Estados nacionais, que depois é que vão virar Estados de Direito. Mas eles não poderiam ter virado Estado de Direito se eles não tivessem sido absolutos antes. Tá? Inclusive na Inglaterra isso aconteceu também. Lá também teve absolutismo, no período dos Tudor. Né? Depois a coisa encrenca lá com os Stuart, mas no século XVI é o período áureo do absolutismo na Inglaterra. Tá? Então no Brasil é a mesma coisa, só que o Brasil qual é o problema? O problema é que nós somos periferia, nós ficamos independentes em nome da liberdade, nós temos que ser civilizados. Civilização é sinônimo de separação de poderes e Constituição. Então, todo o nosso problema é como é que a gente vai conseguir construir um Estado Nacional que exige um esforço centrípeta de concentração de poder contra senhores de terras, tá? Contra eventual predomínio da igreja, que no Brasil não tinha, tá? mas contra senhores de terra, contra poderes privados, contra caudilhos, contra coronéis. Né? Como é que você vai conseguir fazer isso dentro do sistema constitucional? Este é o problema. Né? Porque o constitucionalismo liberal ele dispersa o poder para desfazer o absolutismo, né? e adaptar o Estado a um Estado de Direito. O problema no Brasil é que o constitucionalismo dispersa o poder sem que exista um Estado de Direito, um Estado.
Ela quer fazer um Estado de Direito sem que tenha Estado antes. Então, a interpretação conservadora do poder moderador prevista na Constituição do Império, ela vai encapsular a doutrina da razão do Estado. Então, ela vai permitir ao imperador, né, que dissolva a Câmara, tá? que eventualmente governe e administre. Então, ela serve, ela é uma espécie de roupagem constitucional que permite, dentro da Constituição, que o imperador sirva de agente da construção da ordem nacional. Tá? E foi o negócio mais bem feito da América Ibérica. Porque o outro lugar onde foi bem feito foi no Chile. Mas no Chile não era poder moderador, não, meus amiguinhos. Era estado de sítio. E aí se suspendia a Constituição inteira, mandava prender todos os senadores, deputados de oposição, massacrar, fuzilar. Funcionou, só que funcionou com muito mais sangue do que aqui. Porque aqui era só um poder que o imperador tinha em relação aos outros poderes. E se você olhar de perto, qual era o poder arbitrário do poder moderador? Qual era a atribuição arbitrária? Nenhuma. Era dissolver a Câmara, que tinha qualquer governo parlamentarista tem isso até hoje, né? Nomear os ministros, não tinha nenhuma. Os radicais é que achavam que a monarquia constitucional era tirânica, qualquer monarquia constitucional. E eles queriam uma monarquia americana, sui generis, que não tivesse dissolução de Câmara, tá? Mas quando você compara o que é ver no Brasil e o que é ver na Europa, não tem nada de muito espetacular. Né? E, sobretudo, o poder moderador conseguiu resolver, eu acho que, como o Zé Murilo percebeu, o pior problema de todos, que era como é que você alterna as facções do poder. Primeiro você precisa de alguém legítimo, e naquele tempo o único sujeito legítimo era o príncipe. Que podia ser visto como autoridade legítima era o príncipe. E ele conseguiu alternar as facções do poder, a partir da década de 1840, usando o poder moderador. Já que as eleições eram fraudadas pelo governo, o imperador podia alternar o partido no poder, que fraudava a eleição, né? Porque se não houvesse poder moderador, ele ficava lá para sempre, não saía nunca. Aí ia ter revolução, entendeu? Ia ter golpe, ia ter insurreição, ia ter rebelião. A última rebelião importante política do Império é em 1842. São as revoluções liberais. E é a última vez que se usa estado de sítio no Império. Quer dizer, o Império vai ficar quase 50 anos sem usar estado de sítio. Aí vem a República, estado de sítio, estado de sítio, estado de sítio. Tá? Então o poder moderador ele conseguiu estabilizar o Estado brasileiro, ele conseguiu garantir a construção do Estado em torno do imperador, visto como uma figura suprapartidária, isso que era o mais importante, tá? Uma figura suprapartidária, quer dizer, em torno do qual as facções pudessem ficar, independentemente das suas diferenças, tá? E resolveu esse problema muito melhor do que no resto da América Latina. É bom lembrar que esse problema de alternância das facções não vai ser resolvido em quase nenhum país, tirando o Chile, tá? E que os estados nacionais, por exemplo, da Argentina, do México, eles só vão se consolidar na década de 1870. Quer dizer, quase meio século depois da gente ou do Chile. Tá? Então, eu acho que quando a gente avalia se foi bom ou foi ruim, a gente não tem que avaliar com a Europa, a gente tem que avaliar com a América, especialmente com a América Hispânica, né? Porque nós somos países que nasceram na mesma época, da mesma colonização, foram colonizados mais ou menos do mesmo jeito. A gente tem que comparar com os vizinhos. Quando a gente se compara com os vizinhos, a gente vê que foi bom, entendeu? A experiência foi válida. Né? E tanto foi válida que ela criou esse imaginário que está aí até hoje. É disso que eu ia falar. Ela deixou digamos, um fantasma na nossa política com o fim do Império. A gente ainda tem o instrumento do poder moderador de forma oculta, ou ocorreu uma espécie de translatio imperii, né, do poder moderador para o exército ou para o STF. Como é que você vê esse longo braço do poder moderador na história constitucional brasileira? Foi o que eu disse antes, né? O poder moderador, a ideia de poder moderador deixou Mas é engraçado porque, por exemplo, em Portugal, né, acabou o salazarismo, veio a Constituição de 76, criou um regime semipresidencial. Quando a oposição acha que o presidente está mandando muito, ela começa a dizer que ele tem que lembrar que ele é só um poder moderador. Isso se fala em Portugal. Ele é só um poder moderador. Tá? Então você também tem alguma coisa lá. O problema é que no Brasil a gente jogou fora o parlamentarismo. Porque senão era claro que o presidente era uma espécie de sucessor do poder moderador do ponto de vista institucional. Né? O problema é que a Constituição, as constituições que vieram depois, elas apagaram formalmente com o poder moderador.
Então, o fantasma ficou sem ter locus institucional, locus formal institucional, constitucional, né? E aí você começou a ter essa luta pela herança jacente, pelo trono vazio, deixado pelo imperador. Já no final do Império, você encontra gente que está olhando para os Estados Unidos, vendo a atuação da Suprema Corte como jurisdição constitucional e dizendo que a jurisdição constitucional da Suprema Corte é o poder moderador das repúblicas presidenciais. O Tavares Baixos diz isso, Teófilo Otoni diz isso, e durante a Constituinte de 1890, o Congresso Constituinte de 1890, quase não dá tempo de debater nada que não seja federalismo e distribuição de dinheiro, de rendas, tá? Mas você tem o deputado Gonçalves Chaves que está lá, é o poder moderador da República. Então essa história de que o Supremo vai ser poder moderador, isso é antes da República, já tem gente dizendo isso, tá? Agora, bom, quando o Toffoli abre a boca e fala em poder moderador, ou outra pessoa fala, poder moderador não quer dizer sempre a mesma coisa na boca de quem invoca. Às vezes a expressão é invocada para dizer que, como faz o Toffoli, que o Supremo não pode se meter em política, que os ministros não podem dar entrevista, tá? Que ele tem que ser mais discreto, né? Isso é um dos significados do poder moderador, é o significado, digamos, liberal do poder moderador. Quando a gente fala que o Exército acha que é o poder moderador da República, é na chave conservadora. É uma chave que é diferente, é uma chave que é ativa, é uma chave que é tutelar. Então, o poder moderador, ainda hoje, quando a gente emprega, o conceito de poder moderador tem esses dois sentidos diferentes que as pessoas confundem. Um é o sentido liberal do Benjamin Constant, de um poder arbitral, mas que não tutela, né? Que é uma ideia que a gente guarda da ideia própria do poder judiciário. O Benjamin Constant diz: o poder moderador será o juiz dos outros poderes, inclusive do poder judiciário, tá? Então, o poder moderador tem esse sentido, mas também tem o sentido conservador de poder tutelar, de uma sociedade meio inorgânica, entendeu? E aí, por isso que eu fico brincando que os militares, né, que existe uma luta intestina ao longo da história brasileira em torno do trono vago do poder moderador entre o clube militar e o Supremo Tribunal Federal. E que até que uma pena, que quando a capital era no Rio era mais engraçado, porque o Supremo ficava num quarteirão. O clube militar e o Supremo ficavam no mesmo quarteirão, na Avenida Rio Branco. Só que um ficava numa ponta, numa esquina, e o outro ficava na outra ponta, na outra esquina, com uma diferença de 30 metros entre eles. Então você podia entrar num e sair no outro em 2 minutos, andando pela calçada. Tá? Então isso é um negócio muito, muito forte. Eu, há 2 anos e meio atrás, escrevi um artigo que se chama Cultura Política Brasileira, que foi publicado lá na Revista de Direito da Federal do Rio Grande do Sul. Foi o nosso querido Alfredo Flores que publicou lá. E engraçado que lá eu termino falando dessas burocracias que se pensam vanguardas, né? O judiciarismo e o militarismo. E lá eu escrevi que a doutrina do cidadão soldado, né? do cidadão fardado, que é a doutrina que justifica o militarismo, quer dizer, que o exército não pode ter obediência cega, que atrás da farda tem um cidadão que também pensa, também tem que falar das coisas, né? Tinha desaparecido depois do regime militar. E ela reapareceu agora, mostrando que a cultura política brasileira é muito mais resiliente do que a gente imagina, né? E que a gente tinha ficado só com a doutrina agora do cidadão togado e não do cidadão fardado, né? Mas agora reapareceu o cidadão fardado querendo enfrentar o togado. E a gente está vendo isso todo dia agora. Eu queria aqui só registrar a presença da professora Cristina Nogueira da Silva, minha querida orientadora lá de Lisboa. Ih, meu Deus do céu, peraí. Coloca o paletó. Assim como registrar a presença do Diego Nunes, lá da UFSC, o Sérgio Stout, aqui da UFPR. Enfim, muito obrigado a presença de todos. O Sérgio também está aí. Então, vou pegar a gravata, peraí. Brincadeira. Christian, eu queria avançar num outro ponto, que é o seguinte. Você já falou num programa que a gente gravou do Salve Melhor Juiz, lá do Rui, uma frase que até hoje ficou na minha cabeça, eu queria explorar mais ela. Você falou assim, olha, o século XIX tem 2 viveiros políticos, a magistratura e a lavoura, né?
E é conhecido que no século XIX, até determinado período, pelo menos, era possível você ser juiz e senador ao mesmo tempo. Então, você fazia a lei à tarde e à noite dava sentença usando a lei, enfim. Eu quero que você explique historicamente para a gente, a partir do Império, porque daria para voltar lá para a colônia, mas qual que é a importância ou o papel da magistratura na política brasileira? Porque hoje ela é muito evidente quando você liga a TV. Só que esse longo prazo é longínquo. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa vitalidade longa da presença da magistratura na política. Bom, a herança da magistratura, o peso político da magistratura na política brasileira, ela vem do antigo regime, né? Eu nem diria que nós somos filhos de Portugal, porque nós ainda somos os portugueses da América, de alguma maneira. Né? E o da América aí é para explicar as adaptações, as mudanças, eventualmente, que foram feitas na cultura política portuguesa. Então, esse peso da magistratura vem do antigo regime. O que acontece é que no Império a gente sabe que vem o regime constitucional e você tem que separar os poderes. E que não dá para o judiciário continuar tendo poder político. Mas por uma série de razões, uma das quais era a falta de pessoal, tá? Falta de pessoal político mesmo. Assim, você não tinha pessoal administrativo. Tá? Você não podia abrir mão da magistratura. E os salários eram muito baixos. O Brasil teve uma grave crise econômica aí de 1821 até 1840, 1838. Tá? E você não tem pessoal para ocupar cargos públicos. Então, e os salários são baixos, então a magistratura continua tendo peso dentro do Estado brasileiro, mesmo constitucional, formalmente constitucionalizado. Isso é um peso que vai até 1860, 1870. Né? Então, os ministros também, ministros de Estado, volta e meia, também são ministros de outro poder, e você imagina que eles podem exercer, eles podem ser independentes, em tese, sendo as mesmas pessoas exercendo, quer dizer, uma hora você pensa como senador, outra hora você pensa como ministro do Supremo, conselheiro do Supremo Tribunal. Tá? Então, essa confusão meio que continua. Do ponto de vista funcional, e são os liberais, que representam principalmente a lavoura, que querem se livrar dos magistrados. Então, você tem, a partir de 1850 a partir da conciliação, 1853, você tenta passar várias leis que criem compatibilidade entre o exercício da judicatura e o exercício da legislatura. Mas isso é um negócio que só vai começar a andar mesmo da década de 1860 e 70 para frente. Tá? Então, o peso da magistratura continua muito grande. E a maior parte dos deputados é funcionária pública. Isso, no período de criar ordem e construção do Estado, tem lá suas vantagens. Porque você consegue ter uma Câmara mais servil aos governos do dia. Né? Então, se você for ver, sei lá, a biografia do Marquês de Paraná, o Marquês de Paraná é senador, ele é desembargador da relação da Bahia. Né? O Francisco Carneiro de Campos, irmão mais velho do Caravelas, ele é senador do Império e também é ministro do Supremo Tribunal. Conselheiro, né, que era o título da época. Tá? Então, você tem, desse ponto de vista, esse peso. E o poder judiciário em si mesmo, do ponto de vista do seu funcionamento, ele é totalmente servil também ao executivo. Assim, quem manda no judiciário brasileiro até 1870 é o ministro da Justiça. Tá? Como o Najib mostrou naquela pesquisa que a gente teve aqui no seminário na Casa Rua no passado, né? O ministro da Justiça orienta o judiciário através de avisos ministeriais. Tá? Então, você só começa a ter, de fato, uma independência funcional maior, autônoma do Poder Judiciário em relação aos poderes políticos lá no final do Império, lá aos 20 anos no final do Império. Tá? E aí isso de cambulhada se cristaliza na Constituição da República. Né? Eu acho que dali por diante, esse peso grande da magistratura ele vai, na verdade, meio que diminuindo. Tá? Você tem um peso do Supremo Tribunal ali. Por que acontece? Porque essa autonomia judiciária ela só acontece, na verdade, no plano federal com a República. Porque nos estados, os juízes não têm independência funcional. Eles não têm as garantias plenas de irredutibilidade, inamovibilidade e vitaliciedade. Então, eles votam de acordo com os interesses das oligarquias locais e os interesses dos governadores. Tá? Só a Justiça Federal é mais ou menos independente, na época.
tá? E você tem que enfrentar isso quando não tem que enfrentar o exército, né? Porque quando o exército está ali no governo Floriano, você tem que botar o galho dentro. Às vezes você tem que enfrentar também, você tem o governo Hermes da Fonseca, que é outro marechal, o Supremo enfim, decide contra o governo não cumpre acórdão, tá? E depois de 30, então acabou, de 30 até 88, o judiciário tenta, coitado, né? O judiciarismo tenta botar a cabeça de fora, mas entre militarismo e judiciarismo ganha quem tem a arma maior. Qual é a arma maior? É o rifle ou é o acórdão? Né? E é um período de democratização, é muito turbulento esse período. São 50 anos, né, em que a ideia de que o exército é o grande tutor prevalece. E só volta agora, aí o judiciarismo volta agora, de 30 anos para cá. Inclusive, então, Christian, tô vendo aqui as perguntas que o público está mandando e eles querem saber de você questões do presente. Acho que já se enjoaram de falar do passado, né? Mas vinculando com o presente, uma das perguntas do José Awari é se você vê que o Ministério Público pode ser visto como uma instituição que também quer ser o poder moderador na atualidade, se ele é um dos braços que tenta segurar esse fantasma do poder moderador. Como você vê isso? Olha, quando eu falo judiciário, assim, de maneira muito laxa, de maneira muito elástica, eu incluo até o Ministério Público, tá? Quando eu falo de judiciarismo, eu incluo o Ministério Público. Mas o Ministério Público só passou a ser relevante no Brasil como força política de 30 anos para cá. Quando ele foi separado, quer dizer, ele foi separado da Advocacia da União, né, da função de advogado, né, do Estado, quando houve uma distinção entre interesse do Estado e interesse público. Tá? Que não existia. O Ministério Público representava os dois, interesse público e interesse do Estado. Em 88 você dividiu isso, o Ministério Público ficou com interesse público e a Advocacia da União ficou com interesse do Estado. Né? Então, você teve uma autonomização do Ministério Público e ele passou a se ver e ser visto um pouco por parte da literatura como uma espécie de substituto processual da sociedade civil, que é um negócio também meio complicado. Assim, em tese é muito bonito, na prática é um negócio meio complicado. Tá? Agora, eu não sei se a pergunta vem do fato de que muitas vezes as pessoas falam que o Ministério Público é o quarto poder. Tá? Porque todo mundo tem mania de achar que quando tem alguma outra força dentro da sociedade que tem alguma força, que esse cara essa força seria um quarto poder. Sei lá, a imprensa é o quarto poder, mas enfim, para falar a sério, eu não acho que o Ministério Público seja um quarto poder, né? Porque o Ministério Público, na verdade, ele não decide. Ele decide o que ele vai investigar, enche o saco, vai atrás, entendeu? Pode escolher pegar no pé de alguém, mas em última análise quem decide é o juiz. Tá? Em última análise quem decide é o juiz. Então eu não sei se ele é um... Eu vejo forte junto com o judiciário hoje. Assim, olhando os dois de longe, né, eu acho que eles têm esse poder todo. Mas o Ministério Público separado eu não vejo muito, não. Tá? Tem outra, né, a gente pode discutir isso depois, mas enfim, eu não... o Procurador-Geral de Justiça é nomeado diretamente pelo presidente, é um só, enfim. Eu não acho que não tem poder final de decisão. No fim das contas, cai na mão do juiz. Né? Muito bem. Então, a gente tem umas outras perguntas que falam mais sobre o presente, Christian, mas antes da gente ir para ela, eu queria encerrar a gravação para a gente encerrar com a parte histórica aqui, e aí a gente fica motivos para responder as perguntas do presente, tá? Então, eu queria, obviamente, agradecer imensamente o Christian por essa baita aula e reflexão sobre a formação do constitucionalismo brasileiro, fazer o jabá para ele, né? Primeiro, esse livrinho aqui, Monarquia sem Despotismo e Liberdade sem Anarquia, que a gente já indicou nesse curso em outra situação, tá? É o estudo dele sobre o Marquês de Caravelas. Tem o outro texto dele sobre, chamado Da Monarquia à Oligarquia, né? Que é um livro também pela Alameda, né, Christian? Eu tenho foto, mas eu não estou achando nem a pau ela, mas acreditem, ela está por aqui. E o outro livro que eu já indiquei, que eu já apresentei, né, e o Christian comentou, A Monarquia Constitucional dos Braganças em Portugal e no Brasil. Tá? Então, essas ficam as sugestões de leitura que eu passo. E, Christian, o que você mais recomendaria para quem quer entender a formação do constitucionalismo brasileiro? Bom, se for assim, começo do começo, né?
Tem uns livros de história constitucional que são bons. Tem o livro do Afonso Arinos, que é um livro da década de 50, mas é um livro decente, é um livro assim bacana, tá? Tem as obras do Aurelino Leal, que também são boas, a Genor de Ruri, tá? Tem, naturalmente, as coletâneas do Instituto Brasileiro de História do Direito, Obviamente. né? Os anais, né? Mas eu acho que ainda falta. Tem as obras do Andrei Kerner, que também são muito boas, tá? Mas eu acho que falta Você está careca de me ouvir falando isso, mas falta uma sistematização desses estudos, eu acho. E eu ouvi dizer que ela está vindo Tá? aí, né? Tá vindo. Mas com a pandemia tá difícil de ver, tá um pouco É. longe, tem que pegar um binóculo. Espero que essa pandemia acabe logo para a gente ter um livro novo no mercado, então, para a gente ler. E sobre a formação do pensamento político em língua portuguesa, né? Você está falando, tá querendo fazer o jabá do meu próximo livro. É. Tá. Eu tenho um livro de 650 páginas chamado Fundações do Pensamento Político Brasileiro, que obviamente também trata dos assuntos constitucionais, mas estou fazendo a terceira revisão e com a pandemia isso vai sair com o bicentenário da independência, se continuar assim. Muito bem, muito bem. Então, Christian, queria novamente agradecê-lo pela oportunidade. O Christian, que é muito disputado, está sempre dando entrevistas para tudo quanto é canto, conseguir separar essas 2 horinhas para a gente conversar aqui com o pessoal que está matriculado é um imenso prazer, uma imensa honra para a gente, tá, Christian? Muito Prazer foi meu, querido. muito Até a bem. próxima. Até.